continuar a falar da palavra de Deus. Mas eu convido a todos que estão do outro lado, se puder, nos acompanhar a uma leitura de um texto sagrado que se encontra no livro dos Salmos, desta feita o número 124. Salmo 124, agradecer pelos nossos companheiros aqui, Kennedy, né, e os demais que acompanham esse trabalho através dos controles. Salmos de número 124, os primeiros 2 versos, que é escrito estar assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Amém. Queridos, na manhã deste dia, me ardera o meu coração, na noite de ontem, a falar sobre este Salmo de número 124. E já podemos ver que na manhã de hoje Deus continua, como sempre, estando ao lado do seu povo. Na manhã deste dia eu quero trazer esta palavra baseada em um tema bem simples. O que quer dizer ele? Não há comparação. O tema proposto para relatarmos o que o salmista está dizendo no número 124, nos primeiros 2 versos em que lemos, nos relembra exatamente de vários acontecimentos dentro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Podemos nos depararmos com vários motivos para fazê-los lembrar de que Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Podemos exemplificar vários motivos pelos quais o salmista, escrevendo este salmo, ele vai exatamente categorizar e dizer que é inadmissível, é impossível uma pessoa, uma nação, um povo não ter Deus ao seu lado e as coisas ou os demais terem sucesso na vida. Quando comparamos o tema proposto para fazermos comparação aonde não há comparação, podemos vir e vislumbrar exemplos simples que aos nossos olhos poderemos contemplar. A exemplo, podemos contextualizar isto em dizer, bom, filhos que nascem gêmeos. Segundo a psicologia, meu pastor vai dizer que cada um tem o seu parecer individual. Segundo a psicologia, vai dizer exatamente que cada pessoa tem a sua história, seja gêmeos ou não. Então, baseado em contextos em que podemos contemplar aos nossos olhos nos dias atuais, é bem provável que não há como compararmos nem Deus, nem nenhum outro tipo de situações. Podemos exatamente fazermos lembrar que todas as vezes que no mundo odiernos em que vivemos, ou nos mundos passados, há quem nas histórias nos mostra que tentaram fazer comparações entre eles e Deus, Deus sempre estava na frente. Que em todas as vezes que alguém, que uma pessoa, que uma nação, que um povo, que uma história vai trazer e fazer comparações a Deus, Deus sempre esteve na frente destas comparações. Deus sempre esteve em todas as histórias na frente destas comparações. E nós começamos, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que quando chegamos
no Salmo de número 20, verso 7. Há muitas pessoas que se assemelham-se, que se comparam-se, que confiam-se em suas forças, nos cavalos, suas histórias. Mas a Bíblia continua dizendo que nós nos espelhamos e merecemos porque confiamos no Senhor de Israel. Em outras palavras, a nossa força, a nossa confiança é exatamente por sabermos que o Deus que nós servimos, que é o Deus de Israel, o Deus Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra, Ele não há comparação a Ele. As nações que tentam deslumbrir estas informações, poderemos exatamente contemplar de várias formas, mas sempre vemos que Deus está acima de todas elas. O salmista Davi, exatamente para nos dar uma fortaleza sobre o que eles escreveram neste Salmo de número 124, quando nós chegamos no Salmo 23, o salmista vai dizer exatamente que, para não havermos e não termos comparações, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, precisamos entendermos que não há como fazer comparação entre Deus e os deuses. Não há como fazermos comparações entre Deus e as pessoas. Não há como fazer comparações entre Deus e os quereres humanos. Porque não há como fazer comparação ao Deus que nós servimos. Não há como fazer comparação ao Deus que é onipotente dentro dos seus atributos. Não há como fazer comparações ao Deus que Ele é onisciente dentro dos seus atributos. Não há como fazer comparações ao Deus que é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele pode todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Não há como fazer comparações. E nós servimos a este Deus. Nós estamos aqui porque servimos a este Deus. Porque não há como fazer comparações. Ah, queridos e amados irmãos, quando nós estamos falando e entendendo sobre estas razões, precisamos exatamente entender que estas coisas têm acontecido nos tempos odiernos. Pessoas, o tempo, querendo de várias formas, de várias maneiras, fazer comparações para com o Deus que nós servimos. Não há como fazer comparações quando lembramos de um fato histórico. Quando lembramos exatamente do nosso grande libertador Moisés, que ao ser conduzido por Deus, a levá-lo ao Egito, para libertar um povo que estava escravizado por 430 anos. Mas Deus não tinha esquecido do seu povo. Mas Deus estava ciente de que tinha um povo lá. De que tinha exatamente uma nação no meio de um povo que estava sendo escravizados pelo Egito. E este tempo nós sabemos e lembramos exatamente que para com os deuses da época, eles jamais seriam comparados ao Deus de Israel, porque agora é levado ali um grande homem de Deus para fazer o nome do Senhor ser lembrado e contemplado no meio daquela nação. É levado exatamente Moisés para dali tirar o povo de Deus com promessas para herdar uma terra que mana leite e mel. E quando Moisés chega lá exatamente para fazer esses acontecimentos serem lembrados pelo aquele povo através de Deus, nós poderíamos ver exatamente que não há comparação ao Deus que servimos. Que não há como comparar o Deus Criador, poderoso, Senhor, Salvador, para com esses deuses que superficialmente passa
não tem poder, entre aspas, não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, Ele não está, não pode, não sabe todas as coisas, mas não há como comparar o Deus que nós servimos. Quando nós lembramos sobre estas supostas comparações, o nosso irmão Moisés, ele começa a mostrar através de 10 pragas que aquele povo puderam contemplar, para que ali fosse contemplado mais uma vez, e vissem que o Deus de Israel, igual a ele não há. Que igual ao Deus que nós servimos, que é igual ao Deus que nós estamos nesta manhã ministrando, te oferecendo como Criador, como Senhor, como poderoso, não há como comparar-se a Ele. Nós lembramos exatamente destes fatos, mas observe o texto que nós lemos. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, quando tudo parece estar bem, mas às vezes não estar bem, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, o que será de nós? Se não fora o Senhor que estiver conosco, se não fora o Senhor que esteve no passado com o seu povo, se não fora o Senhor que estivera conosco no atual presente, se não fora o Senhor que estiver, ou que estiver, era lá no futuro com os demais povos, o que será deles? Se não fora o Senhor que tivera exatamente o que esteve ao lado do povo de Israel, quando estava escravizado lá no Egito, e se não fora o Senhor que estivera com este povo na caminhada para ir exatamente à terra prometida, se não fora o Senhor, o povo se amedrontava, o povo se questionava, mas Deus provava através dos seus feitos que Ele estava entre eles e que não há e não poderia haver comparações àquelas épocas. Se não fora o Senhor, o povo de Israel, eles poderiam terem se dado muito maus, apesar do termo em que eles já estavam bem mal no contexto do Egito. Escute, queridos irmãos, o salmista Davi, ele nos traz exatamente estas palavras para nos dizer exatamente que o Senhor está em todos os tempos diante de nós, que o Senhor estava, está e estará presente em todas as épocas, porque o escritor aos Hebreus vai dizer exatamente que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente continuará sendo o mesmo. O mesmo Deus que curou, que libertou, que salvou, que transformou, que tirou o povo do Egito, que levou-los à terra prometida, que passou por todas aquelas transgressões negativas, é o mesmo Deus que está conosco hoje e que estará conosco amanhã. É o mesmo Deus de sempre. Se Ele não estiver conosco, como seremos? Aonde iremos? A quem iremos? Porque nós precisamos exatamente entender que no Salmo de número 91, verso de número 7, o salmista vai dizer: 10.000 caíram à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Mas se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, se nós não tivermos este Deus que servimos com tanta eficiência, se nós não acreditarmos no Deus Todo-Poderoso que servimos, o que será de nós? No Salmo de número 125, o salmista vai dizer exatamente: se o Senhor
os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não há comparação ao Deus que servimos. Há deuses em todas as épocas, todas as histórias, nos tempos atuais. Há deuses futurísticos que chegarão, que se apresentarão, deuses, mas não maior do que o Deus que servimos. Não há como comparar o Deus de Israel com os deuses da atualidade, com os deuses que as pessoas procuram, que tentam se esmerar, mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Quando chegamos no Salmo 127, o salmista agora desta feita, designado aos degraus de Salomão, ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não há como compararmos o Deus que nós servimos. Não há como servirmos ou então encontrarmos estas informações a não ser pela palavra de Deus, pela palavra que é do Senhor, pela palavra que é poderosa, pela palavra que nos dá sustentabilidade, pela palavra que nos dá a causa do temor ao Senhor, porque sabemos que Ele é o Todo-Poderoso para com as nossas vidas. Se não fosse o Senhor ao lado do Israel, se não for o Senhor ao nosso lado, como estaríamos, ou como chegaremos amanhã? Ou seja, esta manhã eu quero te passar esta informação categórica, que fique na sua mente, no seu coração, que você sinta, que você olhe para ela e diga: é verdade, não há Deus comparado ao nosso Deus, não há como compararmos ao Deus Todo-Poderoso, que quando nós voltamos ao contexto do Egito, que Moisés está ali e conduz a onisciência de Deus, e conduz a onipresença de Deus, a onipotência de Deus para os faraós da época, nós vimos exatamente os poderes extraordinários de Deus, para ali não ser comparado aos deuses da época, mas nós vimos exatamente o maior e um dos maiores feitios de Deus, quando aquele povo é saído do Egito, que chega a um local muito difícil. Quando o povo chega exatamente de frente ou de fronte ao Mar Vermelho, o povo agora está assustado, amedrontado com o que está acontecendo. Lembrando dos acontecidos lá do Egito, trazendo em mente o que eles tinham, lembrando das benevolências que talvez lhe ofereciam pelos seus trabalhos, pela sua escravidão. Mas acreditou no grande homem de Deus que estava lá, Moisés. Pelo que Moisés passou, pelos milagres que através de Moisés Deus fez, livrando o povo de Deus de Israel, que estava ali escravizado, das pragas, e mostrando que os deuses de lá não se comparavam ao Deus de Israel. E Deus mostrava, fazia acontecer, e o nome dele era glorificado. Mas chegou de frente ao Mar Vermelho, presbítero André, e agora o povo está assustado, amedrontado, preocupado. Olhava para frente, só o mar. Olhava para a sua retaguarda, os soldados de Faraó. A comoção dos soldados estava que nem formigueiro. A insistência de Faraó de perseguir o povo de Deus era extraordinariamente grande. E o povo amedrontado. Agora lembra, por que tiraram a gente de lá? Entre outras palavras, o que viemos fazer aqui? Por que estamos aqui, se lá nós tínhamos tudo? Entre aspas.
O que fazer aqui agora? O que fazer aqui, Moisés? Estamos nesta situação. O que iremos fazer? Pense. O pastor Moisés trazer à memória: Deus, é verdade, Senhor, entre aspas, o Senhor fez tantas coisas lá. O Senhor fez grandes milagres lá, Senhor. O povo apertando o pastor Moisés. E agora? Para onde iremos nós? Não temos como atravessar este mar. Não tem navio a nosso favor. Não tem barcas à nossa direção. Imagina o povo questionar Moisés de várias formas e de várias maneiras. Para onde iremos agora? Retornar ao Egito? Voltar a ser escravos do Egito? Voltar a comer cebolas, pepinos? Era melhor, entre outras palavras, que não tivéssemos tirados de lá, para virmos morrer aqui, cercado pelos soldados. Os soldados com muita fúria envolvido com a ordem do seu senhor. Vão lá segui-los. Tragam de volta para cá. Mas aí Deus tem, e é, e nunca será comparado aos deuses. Aí se utiliza do profeta, do homem de Deus, pastor Moisés, mais uma vez. Eu imagino, diante dos 10 milagres, as 10 pragas que aconteceram lá, agora a 11ª extraordinária e o 11º milagre diante de todos os outros. O maior extraordinário. O pastor Moisés agora está com seu cajado na mão e fala ao Senhor. E conversa com o seu Deus. Sabe quem era este Deus? O meu, o seu, o do nosso pastor que está aqui, o do nosso presbítero que está aqui, o dos irmãos que estão aqui, o de vocês que estão aí nos ouvindo nesta manhã. E Deus se utiliza do profeta Moisés, do pastor Moisés, para fazer grandes coisas. Mais uma vez. Fala com ele. O que tu tens em tuas mãos? Estende, em outras palavras, lança, em outras palavras, joga sobre as águas. E quando isto acontece, o mar se abre. Quando isto acontece, o mar se abriu em 2 bandas. E o pastor Moisés, conduzido pelo Deus que não há comparação a ele. Eu imagino Moisés olhar para o seu povo e dizer: Deus não nos abandonou. Deus está conosco, e igual a ele não há. Deus é conosco, e igual a ele não existe. Deus é conosco, e não há como compararmos a outros deuses, porque o mar se abriu. O povo atravessou o mar vermelho a pés enxutos, dando glória a Deus e aleluia. E os deuses, que não há comparação ao nosso Deus, mais uma vez foram envergonhados, e o nome do Senhor glorificados para todos sempre. E hoje podemos contar na história em que estamos, na sociedade em que vivemos, no país da nossa nação, e dizer: com o Deus que nós servimos não há comparação. Não existe Deus igual ao Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Esta manhã eu quero te dizer que não há Deus comparado ao nosso Deus. Por isso o salmista escreve exatamente: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, se não fosse o Senhor. Aleluia. Aí o salmista chega exatamente e escreve o Salmo 128, dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Reconhecimento. Servir a Deus. Aleluia! Então aqui estamos, queridos irmãos. Exatamente que não há como compararmos o Deus de Israel. E eu lembro que o evangelista João, escrevendo exatamente no capítulo 3, desta feita, agora o versículo 16. Não há como compararmos o Deus do amor. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Não há como comparar o Deus que é o Deus que olhou dos céus à terra e enviou o seu Filho unigênito por amor a mim, por amor a vocês. O Deus que enviou o seu Filho unigênito porque Ele amou a cada um de nós da forma que somos, que seremos e que estamos. Mas sabe por quê? Porque ninguém jamais, não existe, ninguém jamais haverá alguém de um Deus todo-poderoso que nós servimos com tanto amor que deu o seu Filho para nos salvarmos. Por isso não há como compararmos o Deus que nós servimos. Então nesta manhã, meus amados e queridos ouvintes, eu quero te dizer, não há como comparar. O Deus do amor é o Deus que nós servimos. O Deus do amor é o Deus que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. E nesta manhã nós estamos te oferecendo o Deus incomparável. Estamos te oferecendo o Deus que salva, que cura, que liberta e nos garante com promessas bíblicas e extraordinárias que estão se cumprindo e que vão se cumprir nas nossas vidas. Ele vem buscar um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas para isto é preciso aceitar o amor verdadeiro que nós acreditamos que Ele é. Não há comparação. Não há como compararmos o Deus de Israel. Ele é incomparável. O Deus que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. É o Deus que sabe todas as coisas. É o Deus que supre as nossas necessidades, que cumpre em nossas vidas as suas promessas. E esta manhã eu quero te dizer, Deus cumprirá as promessas na sua vida. Mas a primeira delas, extraordinária, que eu quero te dizer nesta manhã é exatamente a promessa da salvação em Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai nos ensinar que nós devamos buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, aceite a Jesus, seja filho dele para morar no céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo de Israel estava indeciso, estava quase que insubmerso às suas dificuldades, mas o Deus do amor solucionou seus problemas. O Deus do amor sabe as suas necessidades. Então esta manhã eu quero finalizar com as minhas palavras dizendo para você: Deus te ama. Deus te ama. Eu vou dizer de novo para você encausular na sua mente: Deus lhe ama, te ama e continuará te amando. Se não fosse assim, Ele não tinha enviado o Salvador do mundo para nos salvar. Mas o que Ele quer somente é que você acredite, aceite a Ele para ter esta morada garantida no céu, através do Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Então esta manhã, não se iluda, não há Deus igual ao nosso Deus. Aonde estar aqui as vidas que queiram aceitar ao Senhor na manhã e na continuidade das mensagens ministradas através desta live. Aonde estão aqui as pessoas que queiram receber a sua vida o Deus incomparável, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, porque Deus, Ele é amor para com as nossas vidas. Então nesta manhã, continue aí escrevendo no chat: eu estou voltando, eu preciso deste Deus, porque eu quero morar no céu. Ou seja, eu quero honestamente dizer que Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Nesta manhã, eu louvo e agradeço a Deus por toda esta oportunidade, ao nosso pastor e aos demais companheiros, por devido tempo, para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado, e que a palavra de Deus seja aceita por vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus.